Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Tome o seu lugar. Amém. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de te prestar culto. Obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu se revelar a nós. Pedimos, Pai, para que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo nos conduzir a toda a verdade. E te pedimos, Senhor, que o nosso entendimento, Pai, seja aberto agora. Abre os nossos olhos, Senhor, e que nós possamos receber, Pai, a capacitação do alto para viver aqui o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus que deu uma refrescada, né, gente? Aqui em cima é 5 graus mais quente, então quem prega, glorifica. Amém. Queridos, eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Hebreus 11:6. É um versículo bem conhecido, mas ele é a base para a pregação de hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Esse versículo, gente, ele é muito completo, porque ele fala que nós precisamos de fé para agradar a Deus. Sem fé, nenhum de nós é salvo. Então, o primeiro passo para você conseguir essa primeira recompensa é você ter fé. A primeira recompensa que você recebe de Deus é a salvação. Em seguida, gente, está escrito que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu gosto dessa palavra porque o meu lema é foca no galardão. E o galardão, gente, são as recompensas eternas que nós recebemos por obras que nós fazemos aqui na terra, pela nossa fé, por buscar a Deus. E nesse momento em que nós estamos vivendo, as pessoas estão recebendo informações que estão fazendo com que o mundo entre em um conflito de fé. Inclusive um conflito de fé até no sentido religioso. Porque a gente tem muçulmanos e judeus brigando pelo espaço ali de terra, de Jerusalém especialmente, e cada um acredita que, baseado na sua fé, aquele lugar é dele. E quando a gente se coloca nesse conflito de fé, a gente tem um paradoxo, né, entre o medo e a fé. A gente tem uma situação em que nós temos que escolher, diante das situações em que nós estamos vivendo, ter fé ou ter medo. E é importante a gente entender que para ter fé, gente, é preciso ter coragem, tá? Para ter fé, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa de fato entender quem Deus é, porque se a gente não entender quem Deus é, a gente não vai ter fé em Deus. Simples. Por exemplo, o povo que saiu do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Eles não tiveram fé ali, eles tiveram o quê? Medo de ficar sem a comida, medo de serem pegos pelo exército egípcio, e aí eles não conseguiam ter fé. Então nós vamos fazer um paralelo aqui entre fé e coragem, e medo e covardia. São dois lados aqui. A gente poderia até ter um slide ou um pôster ou alguma coisa assim, mas vocês vão ter que prestar bastante atenção aqui, porque nós estamos sem pirotecnias hoje. Amém? Mas o que é importante a gente entender? Que quando a gente não tem fé, a gente acaba tendo medo, porque a fé leva a gente a crer em Deus, a ter coragem e a realizar aquilo que Deus tem para nós. Enquanto quando nós não temos fé, nós temos medo, e o medo faz com que a gente se acovarde dos propósitos que Deus tem para a nossa vida.
Então, gente, o povo, um exemplo aqui para vocês, que estava saindo do Egito, ele começou a fazer o quê? Murmurar no meio do caminho. E a murmuração, gente, é um sinal de que nós não temos fé. Se a gente começar, nesse momento, a murmurar sobre as situações terríveis que estão acontecendo no mundo, isso vai demonstrar a nossa falta de fé nas Escrituras, na palavra de Deus. Porque na Bíblia está escrito que nós vamos ter aflições, mas o Senhor de todas nos livra. E está escrito também que nos últimos dias as coisas vão ficar bem complicadas. Fala até que os eleitos vão ser enganados. Então nós temos que estar conscientes de que a fé em Cristo nos leva a ter coragem para viver os dias em que nós estamos vivendo. E quando a gente encontra alguém com medo, ao invés da gente pôr mais pilha, lenha na fogueira e deixar a pessoa com mais medo, nós temos o quê? Que demonstrar fé, para que essa fé, ela nos contagie. Porque nós temos duas maneiras de ser contagiados. A gente pode dizer uns aos outros que Jesus está voltando e que essas situações de tribulação que nós estamos vivendo vão ser glória eterna e recompensas celestiais, ou a gente pode se amedrontar, e aí quando a gente tem medo, a gente também contamina uns aos outros. Existe um jogo psicológico, vocês não estão muito familiarizados com esses termos, mas eu sou psicóloga, e de acordo com a linha de psicologia que eu trabalho, existem jogos psicológicos que as pessoas fazem até como passatempos. São determinadas interações que têm sempre o mesmo resultado. E uma dessas interações é, por exemplo, você semear briga ou você semear medo. E aí você coloca uma situação de medo, por exemplo, nossa, você viu o que está acontecendo na guerra? Aí a outra pessoa fala, nossa, mas não precisa ir tão longe. Você viu o que aconteceu aqui do lado? E aí tem uma terceira pessoa no círculo que fala, não, vocês não sabem, o meu irmão, ele foi assaltado e uma coisa terrível aconteceu. E isso nada mais é do que um jogo psicológico de competição de quem está na pior, quem está mais na pior, vamos colocar assim, quem está perdendo. Então, a gente vê ali um sistema de pessoas que estão num ciclo de perdedores, a gente coloca assim na psicologia, versus um ciclo de vencedores. E eu vou explicar isso para vocês. Porque nós aqui temos que colocar uma cultura de vencedores e não de perdedores. E para isso, gente, a gente vai precisar se afastar desse tipo de jogo psicológico de perdedor, em que a gente compete, inclusive, para ver quem está mais na pior e quem é mais digno de pena. Vocês já viram esse tipo de situação? Em que as pessoas elas competem para ver quem merece mais, vamos colocar misericórdia, vai? Que a gente usa como uma palavra positiva, mas ela pode ser negativa também. Porque se você se coloca num lugar de vítima, você está decretando algo sobre a sua própria vida. E se você se coloca num lugar de vencedor, você está decretando uma outra coisa sobre a sua vida. Amém? E eu quero te encorajar hoje a ouvir essa palavra e estar cheio de fé e se colocar nessa roda, nesse ciclo, inclusive, de vencedor. Amém? E para isso, gente, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o medo. Tá? Medo é um sentimento. E ele tem uma função muito clara na nossa vida. Se você não tivesse medo, você não teria esse senso de proteção. A ansiedade, ela é o medo do futuro, tá? Ansiedade, na verdade, é só uma palavra para medo. No fundo, é tudo medo, isso. E aí, gente, se você não tem uma determinada ansiedade, quando você vai atravessar ali a rua, você não olha para os dois lados antes de atravessar.
e aí você é atropelado e morre. Então, o medo ele tem uma função muito clara. Se você fosse um animal na floresta, o medo ele serviria para você olhar para o seu predador e falar: tenho que tomar cuidado, tenho que me esconder, ou tenho que me preparar, porque o leão está vindo me comer, se eu sou, sei lá, um coelho, uma lebre. Então, o medo ele tem uma função. Só que muitas vezes esse medo ele passa do limite razoável. E aí que a gente começa a entrar nesses termos de eu sofro de ansiedade, ou eu tenho uma ansiedade crônica, ou até uma síndrome do pânico, ou outros exemplos de uma ansiedade ou um medo exagerado. Então, aquilo que deveria ter uma função na sua vida, deixa de ter uma função positiva, que é te proteger das situações, e começa a ter uma função, inclusive diabólica, de te atormentar. Porque além do medo ele ser um sentimento, o medo também é um demônio. Existe o espírito de medo. E o espírito de medo, ele tem, como todos os espíritos malignos, a função de nos atormentar. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, muitas vezes, se você está com medo, você tem que repreender o espírito de medo, para que você possa sentir só a ansiedade normal do dia a dia. Inclusive, até tem a ansiedade boa, né? Quando você vai fazer uma viagem, você tem um frio na barriga, tem que fazer o planejamento dessa viagem. Isso tudo é uma ansiedade positiva. Mas eu estou falando aqui sobre algo negativo, quando passa do normal, ok? E o medo também, gente, ele é um pecado. Usando, por exemplo, esse exemplo que eu dei do povo no Egito. Eles saíram do Egito, ao invés deles terem fé de que eles estavam indo para a Terra Prometida, eles tiveram medo de serem pegos pelo exército do faraó, ou da comida acabar, ou eles nunca chegarem, e aí eles começaram a murmurar. Então, gente, o problema, prestem atenção nisso, o problema não é sentir o medo, o problema é o que você faz com o que você sente, ok? Isso foi uma coisa muito legal que o meu irmão me ensinou. Porque eu estava me sentindo culpada por ter um sentimento ruim. Uma coisa que não era bonita. E aí ele virou para mim e falou: tá, tudo bem, mas você não é responsável pelos seus sentimentos. Os sentimentos, eles vêm e vão. Você pode sentir uma coisa ruim. Sei lá, por exemplo, quem aqui nunca sentiu inveja? Nossa, gente, vocês estão muito santos, né? Ok, eu vou levantar a mão. Você viu uma coisa e você sentiu inveja. Ou você viu alguém numa situação e você teve aquele pensamento de: nossa, queria estar naquela situação. E esse pensamento por si só, gente, é uma coisa da nossa natureza caída. Vai acontecer com todo mundo. Agora, o que você faz com o que você sente é o que é sua responsabilidade. Ok? Então tá, você sentiu inveja daquele amigo que vai fazer a viagem. Aí você vira para o amigo e fala assim: nossa, ouvi dizer que vai chover lá. Vai ser uma droga. Vai ter uma tempestade. Vai ter neve. Uma tempestade de neve e os voos estão começando a ser cancelados. Você começa a ser aquela pessoa do ciclo do perdedor, né? Você vai se ferrar, basicamente, é o que você está querendo dizer. Porque se eu não posso ter o que você tem, então eu vou acabar com a tua experiência. Isso é o que você faz com o que você sente. Ou você pode controlar esse sentimento e dizer: caramba, também gostaria de ir. Posto umas fotos no Instagram para eu poder viajar junto contigo. E ter umas ideias de como fazer quando eu puder ter essa oportunidade. Você está vendo? E aí, gente, nós temos uma escolha. E a Bíblia, ela é repleta de escolhas que nós temos que fazer. Nós temos que escolher crer, nós temos que escolher não pecar, nós temos que escolher glorificar a Deus, nós podemos escolher focar no galardão. Não pensa que eu falo focar no galardão quando está tudo maravilhoso. Não, é justamente quando tem uma adversidade lascada que eu viro e falo: gente, ó, foca no galardão. Ou quando a pessoa está fazendo uma coisa que ela não quer fazer.
foca no galardão. Quer dizer, vai ter uma recompensa para isso. Porque não é só que você não vai pecar e aí você vai deixar de pecar, ponto. Não, você vai deixar de pecar e por isso você vai ser recompensado. Então Deus coloca esse bônus para nós, de que além da gente fazer a coisa certa e glorificar a Deus, isso que é certo vai nos dar uma recompensa. E isso é muito maravilhoso. E quando a gente vê essa situação de medo e o pessoal lá no Egito, o pessoal é ótimo, né? O povo de Deus no Egito, tendo medo e pecando e murmurando, porque o que eles fizeram com o que eles estavam sentindo? Começaram a murmurar. E aí, gente, eles pecaram. Eles poderiam muito bem ter sentido o medo e falado, não, nós cremos, a terra prometida é nossa, mas eles não fazem isso. E aí, quando eles chegam ali do lado da terra prometida e vão mandar os espias para ver como é que estão a terra, só Josué e Caleb que têm o outro espírito, né? Tem coragem. E Moisés não entra, e o povo não entra, aquela geração não entrou. E a gente vê esse outro espírito que a Bíblia fala em Josué e Caleb, e a gente fala, nós queremos ter esse outro espírito, amém? Amém? E aí, gente, ao invés da gente escolher olhar na nossa situação, no nosso dia a dia, para os gigantes que estão à nossa volta, que lá na Terra Prometida tinha gigantes, a gente olha e a gente fala, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E eu tenho uma outra posição diante da adversidade. E aí Deus mandou Josué ser forte e corajoso. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então vocês podem perceber o seguinte. Nós temos aqui como se fosse uma coisa que leva a outra. Imagine um círculo aqui, tá? Então eu sou corajoso. Deus se alegra. Quando Deus se alegra, o que a Bíblia fala? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu tive coragem, eu não sucumbi ao medo, eu alegro a Deus. Se eu alegro a Deus, eu recebo força. Força sobrenatural, amém? Não é uma força da academia, é uma força de Deus. Se eu recebo a força de Deus, eu tenho mais vontade de agir com coragem. Então você percebe que uma coisa boa puxa outra coisa boa, que puxa a primeira coisa boa, e você está ali envolto em um ciclo de coisas ótimas. E é assim que a gente tem que incentivar uns aos outros. Então eu estou com uma situação difícil. Eu vou lá e compartilho essa situação difícil com um irmão. O irmão, ao invés de dizer, poxa, você está lascado, ele vira e diz, olha, mas eu tenho um testemunho aqui para te motivar. Eu estava passando por essa mesma situação. E aí eu consegui receber a cura de Deus. Eu consegui receber um dinheiro. Eu consegui receber força sobrenatural. E Deus me ajudou. E aí você incentiva essa pessoa a ter coragem. E ela acorda de manhã com outro espírito. Amém? Porque o espírito que está lá fora é como esse espírito que veio do Egito, que diz que nada vai dar certo. Um espírito de medo, uma opressão maligna. E o que nós temos que fazer uns pelos outros é tirar o outro do buraco, da opressão maligna, e levantar ele. Por que a gente vem na igreja? Para a gente suportar uns aos outros em amor, amém? Então, se você está com a cabeça meio baixa, a função da pessoa que está do seu lado é levantar a sua cabeça. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Amém? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, se você está com uma visão muito natural das coisas, você precisa da ajuda de alguém que possa te suportar em amor e que possa te ajudar a ver diante dessa situação que você está vivendo o que Deus tem lá na frente, amém? Quem quer ser essa pessoa? Eu quero ser essa pessoa. Para cada um de vocês aqui, e vocês são essas pessoas para mim. Amém? Então, gente, ao invés da gente ter esse espírito que vive no mundo,
que vai dizer, os gigantes são horríveis, e a terra está dominada, a terra é boa, mas olha, está longe da nossa alçada. A gente tem que ser uns para os outros aqueles que dizem, o Senhor já nos deu a terra. As promessas do Senhor vão ser realizadas nas nossas vidas. Não importa o quão difícil a situação ficar, nós temos fé. Amém? E aí a gente vai colocar uns aos outros nisso. Coragem, agradar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, eu recebo força. Quanto mais força eu tenho, mais coragem eu tenho. Amém? Eu costumava olhar para mim mesma e pensar em mim como uma pessoa frágil. Eu não sei porque eu tinha essa impressão. E aí a vida foi fazendo uma coisa, outra coisa, outra coisa. E hoje em dia eu olho para mim mesma e falo, eu sou pequena, mas eu dou conta. E quanto mais eu olho para mim mesma e eu venço uma situação, mais eu falo, não é que eu dou conta mesmo? E aí mais eu venço, e mais eu dou conta. Amém? E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que olhar para a gente e falar, eu vou conseguir. Se eu já dei conta de tudo isso até agora, não vai ser isso que vai me abater. E aí, gente, a gente tem coragem de fazer a coisa certa. Porque fazer a coisa certa, gente, envolve um monte de sentimentos que a gente não quer ter. Fazer a coisa errada é fácil. Você fica feliz assim, dá um quentinho no coração. Mas é aquele coração peludo, como diz o Otávio. Se você só faz o que você quer e não faz a coisa certa, você vai por esse caminho de ser invejoso, ganancioso. Porque fazer a coisa certa envolve sentimentos que não são positivos. Às vezes você tem que ajudar uma pessoa quando você não está com vontade de ajudar. Às vezes você tem que se posicionar quando você não está com vontade de se posicionar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, gente, para isso você precisa de força. E para você ter força, gente, não é só você fazer coisas que te deixam forte, ou esses jargões, será que esse é o plural? Psicológicos. Né? Eu sou uma pessoa resiliente. Você é uma pessoa muito resiliente. Gente, vamos prestar atenção. Nós não somos nada resilientes. A nossa resiliência, a nossa força, elas vêm de Deus. Se a gente não receber poder sobrenatural de Deus para lidar com a dificuldade, a gente sucumbe na primeira situação que nos acontece. Então não achem que eu estou aqui de pé, arrumada, olhando para vocês e dizendo, Esther é pequena, mas é forte, porque o braço dela é forte, porque ela estudou muito, porque ela tem competência, porque ela é corajosa. Não, gente, eu sou forte porque Deus me deu força sobrenatural. Não é porque eu tenho mérito de ser forte. E é isso que a gente precisa entender aqui. Existem pessoas fantásticas aí fora, que sem Deus sobrevivem a coisas terríveis. Existe sim uma força natural. Mas eu estou falando aqui de uma força sobrenatural. E é essa que a gente está buscando. Porque até agora, gente, a gente vivia de uma maneira. Eu não sei quantos de vocês perceberam, mas a maneira de viver mudou. A coisa está estranha. Agora, um belo dia, numa sexta-feira, acaba a luz da cidade toda, vem um vento louco e todo mundo fica assim, o que é isso? Porque a coisa não está normal. Se você acha que a coisa está normal, você está muito alienado. Às vezes estar alienado, inclusive, é um mecanismo de defesa, psicologicamente falando. Você fica, não, imagina, está tudo bem. Sinto muito, não está tudo bem. E vai piorar. Agora, para esse momento em que nós estamos entrando agora, é que a gente vai precisar dessa força sobrenatural. Porque a gente está falando, inclusive, de situações malignas sobrenaturais. Ok? De influência maligna poderosa sobre a terra. E aí, o que a gente precisa? Do Espírito Santo em nós nos fortalecendo. Amém?
E se nós não temos esse ciclo positivo, voltando, coragem, força sobrenatural, alegria do Senhor é a nossa força, mais coragem, mais alegria do Senhor, mais força, nós entramos num outro ciclo, que é desse jogo dos perdedores, que eu vou explicar agora para vocês. Gente, uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente deveria aprender na escola não é a fórmula de Bhaskara. A gente deveria entender que aquilo que a gente pensa não é verdade. Eu acho que isso deveria estar no primário. Administrar pensamentos, lidar com os pensamentos, filtrar pensamentos. A nossa cabeça, ela é como um supermercado. Quando você vai no supermercado, você não escolhe aquele último alface do fundo que está esmagado, preto. Você escolhe, gente, aquele alface, o primeiro, crocante, lindo, com folhinha amarela no meio. Amém? É assim mesmo, gente. Vocês se acostumem, vai ter oposição agora durante o culto. Não se preocupem, é um ótimo sinal. Significa que nós estamos no caminho correto. Amém? E aí, gente, os nossos pensamentos são como um supermercado. Você pode escolher um pensamento ruim ou você pode escolher um pensamento bom. E aí, quando a gente fala de medo, a gente pode alimentar o medo escolhendo esses pensamentos ruins e escolhendo, inclusive, atitudes ruins. Por exemplo, você já está com medo, aí você vai ler o jornal. Você vai pôr no Datena, programa do inferno Datena. Não tem nada de positivo nisso. Você não vai ficar informado. É uma coisa assim, e o homem estava andando e de repente um muro caiu sobre ele e ele morreu. Qual que é a relevância dessa notícia horrível? Nenhuma, né? Mas é aquela avalanche de desgraça, não traz nenhum pensamento bom para você. É diferente de você ter uma noção do que está acontecendo no mundo. Não estou falando que você tem que se alienar, eu estou falando que você tem que escolher os seus pensamentos e escolher o tipo de notícia, inclusive, que você vê. E aí, gente, se eu alimento a minha cabeça, vou lá, escolho o alface ruim para pôr na minha cabeça, o pensamento ruim, eu estou alimentando o medo. E aí eu começo a acreditar em um monte de baboseira que o meu cérebro me fala. Não, ó, cuidado, é perigoso sair na rua. Cuidado, ó, tem assalto o tempo todo. Agora parece que está tendo o tempo todo assalto em Moema. E a família do Murilo, meu namorado, todos moram em Moema. E o Murilo esses dias estava comentando comigo, não, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui está muito perigoso e tudo mais. Eu falei, mas é que você não viu os anjos que estão comigo. Isso significa que eu vou negligenciar o que ele está falando e andar com o meu celular assim, na rua? Não, ele está certo. Mas eu tenho que ter uma atitude diante das situações ruins de, tudo bem, a situação é ruim, mas Deus está comigo. Amém? E a gente tem que ser prudentes, sem dúvida. Você está certo de ser prudente. Eu não estou querendo dizer que porque Deus está com você, você tem que ser irresponsável, de forma alguma. Seja responsável. Mas seja responsável, ciente de que aquilo que está com você te transforma em imbatível e imortal até o dia em que o Senhor te levar para a glória. E que nada, nem ninguém pode contra o Todo-Poderoso Deus. Amém? E aí você recebe essa força do alto. Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar de agorafobia. É o medo de situações sociais. E a gente olha para isso e a gente fala, comigo isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou ter uma situação assim que eu tenha tanto medo que eu não saia de casa. Só que essa situação, ela não começa assim, você acorda um dia e você não sai mais de casa. Acontece o seguinte, você vai no supermercado, aí você é assaltado, sei lá, no estacionamento. Aí você desenvolve um medo de estacionamento,
que é um medo justificável, porque você sofreu um trauma ali naquele estacionamento. Aí você não vai mais no mercado, porque você está, inclusive, sendo prudente. Ok? Até aí nós temos uma justificativa razoável. Você pede o mercado em casa. O Rappi, iFood, tem 1 milhão aí, hoje em dia. Prático, seguro. Aí você um dia vai com a sua família no shopping center. Só que adivinha, o shopping center tem um estacionamento. E aí aquele medo que era do estacionamento do mercado vira o medo do estacionamento do mercado e do shopping center. Aí você para de ir no mercado e no shopping center. Aí você vai, sei lá, no Hopi Hari. Adivinha? O Hopi Hari tem estacionamento, então você não vai mais no supermercado, no shopping e no Hopi Hari. Vocês entenderam onde eu estou chegando, né? Daqui a pouco, gente, você muda para um prédio, porque você precisa mudar, e no prédio tem um estacionamento, e aí você não pode mais sair de casa, porque só de você olhar para os carros em volta, você já tem aquele gatilho, e aí você tem medo. E hoje em dia está na moda você avisar que uma determinada coisa vai ter um gatilho. Quem já viu isso? No Instagram, no Facebook, aparece um olhinho assim e fala, ó, isso aqui é trigger warning. Trigger é gatilho. Você pode ter um gatilho. E sabe o que isso está fazendo com as pessoas? Transformando todo mundo em um bando de fracos. Porque quanto mais você foge do medo, mais medo você tem. Então, nas universidades, nos Estados Unidos, se tem uma palestra sobre, sei lá, um assunto, abuso sexual, e isso é uma coisa que te dá gatilho, existe uma sala, eu não estou mentindo, onde tem uns vídeos de filhotes de bebê, filhotes de cachorro e bebezinhos e bolinhas, para você ficar lá que nem um tonto, lá fazendo um momento de relaxar, porque você teve uma sensação ruim. Então, ao invés de você pegar essa sensação ruim e falar, eu consigo com Deus, eu vou enfrentar, eu vou vencer, e eu vou me tornar forte, você se torna desculpa, mas não tem outra palavra, um bundão, que fica lá vendo videozinho de filhote de cachorro, enquanto as pessoas estão lá tendo uma palestra sobre abuso sexual e sobre lidar com essas coisas. E o mundo agora está cheio de mimimi. Você não pode mais falar sobre tal coisa, você não pode mais agir de tal forma. E isso, gente, é justamente para transformar a gente em um bando de apavorados. Porque se você não enfrenta o medo, você não recebe força. E isso é, inclusive, psicológico, porque quando você vence uma situação, vem o quê? Dopamina, adrenalina, serotonina. Tem mais, que agora noradrenalina. E aí você recebe aquela descarga de neurotransmissores de felicidade. Você fala, eu venci, eu consigo, eu sou ótimo. Com Deus eu sou bom. E aí você tem mais força para enfrentar. Só que se você só recebe esses sentimentos positivos com mimimi, vendo videozinho de cachorro, quando vem uma situação ruim, você não tem força para enfrentar. E vai vir um monte de situações ruins nas nossas vidas no futuro. E a gente vai ter que estar mais forte para enfrentar mais ainda. Então, voltando ao exemplo da agorafobia, você acha que isso nunca vai acontecer com você. Só que acontece. É só você ir cedendo, cedendo, cedendo ao medo. Aí a pessoa te convida para ir num lugar, aí você fala, não, não vou, porque está tendo muito assalto. Aí você ia para outro lugar, aí você não vai. Quando você vê, você não sai de casa. Daqui a pouco você está tendo uma crise de pânico porque você viu um comercial de estacionamento. É sério isso. Tem gente que tem medo de barata só de ver na TV. Sabe qual que é a terapia para isso? Tem terapia de exposição progressiva. Exposição, o que isso significa? Eu vou começar a ajudar a pessoa a pensar em estacionamento. Depois eu vou montar, sei lá, estou inventando aqui. Inventando mais ou menos porque é bem isso mesmo, sendo psicóloga. Mas eu vou fazer uma maquete de estacionamento. Aí eu vou pegar... Essa ideia, inclusive, é muito boa para terapia de exposição intensiva. Você pega um bonequinho e imagina você com o bonequinho andando no lugar. Aí depois...
você vê o vídeo do estacionamento real. Porque entre você pensar e você ver o vídeo, você tem a maquete ali, o que é como que eu posso te dizer? Um estágio intermediário. Nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa. E aí, gente, você vê o vídeo, depois você vê o estacionamento de dentro do carro do outro lado da rua. Ou seja, a terapia psicológica para te ajudar a vencer a tal da agorafobia é você se expor. Terapia de exposição progressiva. Ou tem a intensiva também. Você abre a porta do carro, joga a pessoa no estacionamento, amarra ela lá até ela se acalmar. Funciona. Eu perdi o meu medo de claustrofobia, sim. Eu tinha medo de lugar fechado. Eu cheguei a andar 11 lances de escada no Mackenzie, porque eu não entrava no elevador lotado. Coisa de perdedor. Pois é, já aconteceu comigo. Aí um belo dia eu fiz uma oração, falei, e se Deus me mandar ser missionário numa caverna? Eu não vou poder. Aí eu orei e fiz assim, Deus, eu preciso vencer esse medo, me ajuda. Na mesma semana, eu fiquei presa em 2 banheiros e um elevador. Foi terapia de exposição intensiva. Pá! Fiquei presa dentro do banheiro, começou a acelerar o coração, suar, meu Deus, e agora? E bate no banheiro, o restaurante está lotado, até você se acalmar. Quando você se acalma, o seu corpo fala, não é que não vai morrer? Aí você começa a pensar, tá, o que vai acontecer? Isso é uma dica se você tem medo. Qual que é o pior que pode acontecer comigo dentro desse banheiro? Estou sozinha. O vaso sanitário vai me atacar? Não. Vai cair alguma coisa na minha cabeça? Não. Vou morrer? Não. Mas só quem teve uma crise de pânico sabe o medo que é uma crise de pânico. Você acha que você vai morrer real. E o seu corpo começa a te dizer que você vai morrer. Você tem taquicardia, o ar não entra no seu nariz, é horrível. Só que se você começa a racionalizar, você fala, tá, quando que eu vou sair daqui? Quando o restaurante fechar e vierem limpar o banheiro. Então eu tenho no máximo mais umas 4 horas aqui dentro. Vou sobreviver. Ou mais fácil ainda, quando meus amigos que estão lá fora se derem conta de que eu não volto. E aí você começa a se acalmar. E aconteceu uma situação semelhante no elevador e uma situação semelhante em outro banheiro. Nunca mais. Eu gosto de lugar fechado? Não. Se eu tiver que ficar num lugar fechado, eu vou ter um troço? Não. Eu posso escolher não ir num show aí. As pessoas vão em show, gente. Para que eu vou em um show? Alguém pode me explicar? Com 60 mil pessoas à minha volta, me espremendo, com música alta. Detesto, tem gente que adora. Eu escolho não ir. Vocês entendem? É diferente de eu não posso ir. E aí, gente, se a gente não enfrenta as situações, a gente se torna um perdedor. E aí o círculo vira. Eu sinto medo, está desse lado, e não faço nada. E a chance de você sentir medo, não dar limite para esse medo e não pecar é basicamente nula. Porque se você tem medo e você alimenta esse medo, você já está pecando porque você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu chamo o espírito de medo, porque eu estou dando uma abertura ali, para o espírito de medo vir falar no meu ouvido, estacionamento, carros, assalto. Aí eu fico pensando em um monte de bobagem que eu não deveria pensar. E esse espírito de medo, ele nos escraviza. A palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. Amém? E ele diz, Deus não nos deu espírito de medo, para que vos escravize. Não sei se é exatamente essa a sua versão. Mas nos deu espírito de ousadia. Ou seja, você não é do tipo que vai para a salinha ver vídeo de filhote. Você fica lá na palestra, escuta que é difícil e vai lá no final e fala, como é que eu posso me voluntariar para ajudar essa causa?
Porque no começo, antes de eu fazer faculdade de psicologia, que eu tinha todas essas questões, eu pensava comigo mesmo, eu não vou conseguir lidar com esses problemas horríveis das pessoas, quando as pessoas me contarem. Eu achava o máximo ser psicólogo. Mas eu falei, eu não vou dar conta. A pessoa vai me contar um negócio que vai me afetar. E aí eu vou ficar com medo. Que nada, gente. É o contrário. A pessoa conta o medo dela, e aí você usa, tem técnicas e outras questões também, porque terapia é algo científico. E aí, boa parte dos meus pacientes ainda são crentes, que é um bônus para melhorar. E aí você fala sobre fé e sobre técnicas terapêuticas, e você não fica mal, é a pessoa que melhora, amém? Então, gente, eu sinto medo, eu tenho o espírito de medo, eu me acovardo, adivinha o que acontece? Eu fico com mais medo. E aí, o que acontece? Esses espíritos malignos, eles andam em bandos. O espírito de medo chama o espírito de morte. E aí eu não tenho mais só medo de estacionamento e de ser assaltado. Eu tenho medo de morrer no estacionamento, porque eu vi no Datena que uma pessoa foi atropelada por um carro dentro do estacionamento. O medo, ele é uma coisa horrível sem fim. Mas nós não temos espírito de medo, amém? Glória a Deus. Então, gente, ser corajoso está relacionado com glorificar e agradar a Deus. Porque para você ter coragem, você tem que ter fé. Fé em Deus. Ainda mais agora que a situação está realmente saindo do nosso controle. Porque você pode morar numa casa super segura, ter 900 seguranças e um monte de coisa. Mas se vier um vento, um vulcão, uma tempestade, uma coisa sobrenatural, porque a natureza é sobrenatural. Do nada vir um vento que acaba com a luz da cidade toda. Vocês percebem que a gente não é nada, né? É Deus mandando um recado, ó, galera, é o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se eu quiser, eu faço assim e já era tudo. E aí você precisa crer na palavra de Deus, que diz que Deus te ama, que você é capaz, que todas as coisas são possíveis para aquele que crê, que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí você precisa ler a Bíblia e encher a sua mente de verdade. Essa é a melhor compra de supermercado, de pensamentos que você pode fazer. Se a sua mente é um supermercado, o Datena é o alface podre. E a Bíblia é o alface crocante, maravilhoso, premium. Aquela alface romana. Vocês já compraram essa? Gente, aquilo é de Deus. É uma mini alface, só com folhas selecionadas. Nem sei se aquilo é plantado junto com os outros alfaces. É maravilhoso, eu aconselho que vocês vão e comprem, causa felicidade. E aí, gente, a gente precisa focar no galardão quando a gente tem que fazer uma coisa difícil. Porque eu não estou aqui dizendo para vocês que vai ser fácil. Mas você tem recompensa, tem galardão, amém? Então eu queria orar para que a gente receba essa força sobrenatural de Deus e possa ser corajoso, andar no ciclo aí da positividade, ser a pessoa que fala para o irmão, ó, vai dar tudo certo. Você viu essa notícia, mas tem um monte de outras notícias boas. Tem uma página do Instagram, inclusive eu conheço a dona. Ela é amiga de uma amiga minha. É minha amiga também, mas não é muito próxima. Que chama Mídia Amor, de mídia amor, mas é um A só. Só tem notícia boa. Fulano foi resgatado da situação mais horrível e sobreviveu. Só coisa boa. Eu tenho no meu celular. Eu estou toda hora lendo isso. Aí tem aquelas imagens de câmera de segurança do cara indo dentro da casa da pessoa e batendo na porta avisando, ó, seu cachorro fugiu, trouxe ele de volta. Só coisa maravilhosa. E várias de bichinho, que eu amo bichinhos.
Bichinho salva senhora de 89 anos, trazendo na boca o celular dela e ela conseguiu ligar para a emergência. Essa foi semana passada. E aí sabe o que eu faço? Eu vejo isso, eu conto para todo mundo essas notícias. E são umas notícias tão legais que a tendência é que essas pessoas contem para outras pessoas. E é tudo assim, fulano sobreviveu, ciclano foi salvo, diante dessa situação horrível, a pessoa conseguiu. É ótimo. Então, eu sugiro que vocês sigam, não só a CNN, né, que só tem notícia ruim. Você não vai ver na CNN a notícia do cachorro, era acho que um border collie, são super inteligentes. Pegou o iPhone e deu para a pessoa que estava no box sem conseguir levantar. Ligou para a emergência e sobreviveu. Você não vai ver isso na CNN. Mas você pode ser a pessoa que, diante de uma situação horrível, conta uma notícia dessa. Ou conta um testemunho. Hoje em dia, nessa situação que nós estamos vivendo agora de guerras e tudo mais, as pessoas estão muito curiosas. Se você tiver uma mínima explicação sobre a Bíblia e ainda um testemunho de algo que Deus fez por você, domingo que vem a pessoa está aqui, ou está na sua casa, fazendo um estudo bíblico. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo espírito de ousadia, Pai, porque nós não temos espírito de medo. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de medo, de morte, tudo aquilo, Pai, que tenta nos atormentar, e nós expulsamos das nossas vidas. Mas nós oramos, Pai, para que a Tua força, a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha sobre cada um de nós nessa manhã. Nos ajuda, Deus, a sermos fortes e corajosos. Nos ajuda, Senhor, diante das adversidades, Pai, fazer a coisa certa. Pai, quando nós temos sentimentos ruins, Senhor, nos ajuda, Pai, a fazer o certo e não aquilo que a nossa carne está com vontade de fazer. Nos ajuda, Senhor, a fazer o certo, independente da nossa vontade, a ter força, a ter coragem. Nos ajuda, Pai, a seguir o Teu propósito, independente das circunstâncias. A sermos luz, Pai, na vida das pessoas, fonte de bênção, Pai. Usa-nos, Senhor, aonde o Senhor quiser. Leva-nos, Pai, para onde o Senhor quiser levar, Senhor. Porque nós não temos medo, Pai, de situações, de conflitos. Pai, mas nós recebemos de Ti ousadia e Te pedimos, Senhor, para que a Tua força venha nos ajudar nessa manhã. Ajuda-nos, Pai, a sermos bênção uns para os outros, e que nós possamos, Senhor, ajudar, Pai, aquele que está abatido, sem forças, Pai, para que ele se levante forte e corajoso nos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.